Olá pessoal, a minha entrevistada de hoje é a Stephanie Rodrigues, que foi aprovada no 25º exame da OAB. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão me assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se já concluiu a sua graduação. Meu nome é Stephanie, eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais. Tenho 22 anos e formo esse ano no curso de Direito. E durante os seus estudos, aí, a sua preparação para o exame de ordem, você precisou conciliar com outros projetos pessoais, como, por exemplo, a faculdade, estágio, trabalho, ou você pode se dedicar exclusivamente aos estudos para a OAB? Não, eu continuei a faculdade e estava fazendo estágio estudando para a OAB. Foi a primeira vez que você prestou exame de ordem? Primeira vez. Qual foi a sua sensação na hora que viu que de primeira passou, como dizem? Eu quase morri. Eu fiquei muito feliz, eu chorei muito, eu não acreditei, sabe? Mas aí depois eu fui acalmando e eu me esforcei para isso, né? Eu estudei muito, então... Seus amigos de faculdade também decidiram prestar o exame antes mesmo de terminar, ou alguns optaram por fazer depois? Eles obteram êxito também? Na verdade, a maioria não fez. Foram pouquíssimos que tiveram coragem de fazer agora no início. Mas poucos passaram também, não foram todos. Mas esse receio de fazer antes de terminar a faculdade, por não ter visto todo o conteúdo ainda, insegurança, pressão, né? Tem TCC na faculdade, você está em época de prova, esse talvez seja um dos motivos que você preferia, às vezes, terminar a faculdade para fazer? Sim, eu apresentei o meu TCC ano passado, então foi mais leve, assim, vamos dizer. Mas se eu fosse fazer a prova hoje, se eu tivesse que fazer, né, de novo, eu não faria agora. Eu terminaria a graduação primeiro, porque é muito puxado. Falando em ser puxado, né, durante esse seu tempo de preparação, como foi a vida social? Você é daquelas que acredita que é preciso ter para ser uma válvula de escape, voltar com tudo para os estudos? Ou é o momento de deixar a vida social um pouquinho de lado, se dedicar aos estudos, passar logo no exame e depois voltar a ter vida social? Eu deixei muita coisa. 6 meses eu vivi pro OAB. Saía, não é que eu não saía, né, porque tem que ter um convívio, mas eu saí bem menos, porque até em questão de beber, balada, essas coisas, em questão do sono, porque eu preciso ter um sono muito regular, assim, sabe, para conseguir aprender. Então, eu tive que fazer isso. Como foi a sua preparação em questão de materiais, tanto para a primeira quanto para a segunda fase? Você estudou através dos livros, do material da faculdade, PDFs, videoaulas, fez algum cursinho presencial? Qual foi o seu método de preparação e qual método você mais se adaptou? Eu fiz cursinho, mas eu não me adaptei ao cursinho que eu estava fazendo. Cursinho presencial? Não. Cursinho online mesmo? Online. Aí na última semana da primeira fase, né, eu resolvi procurar aula de véspera no YouTube. Aí apareceu Estratégia e eu assisti. Na verdade, foi bem no final de semana da prova mesmo. Era um aulão assim, de 10, 11 horas, eu acho, seguidas. E eu assisti e gostei muito dos professores. Me ajudou muito, tipo assim, coisas que eles falavam e fica bem nítido assim na cabeça da gente na hora da prova. Então, foi assim que eu estudei para a primeira fase. Aí, para a segunda fase, como eu tinha gostado muito do professor de administrativo, o Igor, eu comprei o cursinho e foi assim, foi só através do cursinho, porque eu nem tinha visto administrativo na faculdade ainda. Então, foi tudo novo para mim. Então, o professor Igor te conquistou, então esse primeiro curso que você não se adaptou não foi o curso de estratégia, foi um outro curso. Foi um outro curso. E até comentando aí sobre essa questão de escolha para a segunda fase, né? Alguns escolhem aquela matéria que tem mais afinidade, que gostou mais no período da faculdade ou que fez estágio na área. Outros escolhem pelo fato de querer se desafiar, foi uma matéria que não se deu muito bem, então é o momento de estudar firme para poder fazer a prova. Qual foi seu critério? Foi só ter gostado do professor, ter achado facilidade, né, da forma da didática dele? Ou teve alguma questão dessa de se desafiar ou ter mais facilidade com a matéria? Quando eu comecei a estudar para o OAB, depois do meu TCC, eu comecei a fazer estágio com direito administrativo.
Então, aí foi aí que eu decidi que eu iria fazer de qualquer jeito administrativo na segunda fase. Eu ainda não tinha visto nada na faculdade, só o estágio mesmo. E no primeiro cursinho eu não tinha me adaptado a professor de administrativo, né? Então, a hora que eu vi a aula de véspera, o Igor, foi muito boa a aula dele, me ajudou muito. Aí eu decidi. Foi bem assim. E para a primeira fase, qual matéria que você teve mais dificuldade? Teve alguma matéria que você desistiu, falou assim, essa eu não vou estudar, ou porque não vai dar tempo, ou porque eu não gosto, ou porque eu já tenho facilidade, ou você conseguiu dar uma olhada geral em tudo? Então, para a primeira fase, eu fiz o contrário. Eu escolhi as matérias que eu tinha mais facilidade. Estudei penal, processo penal, constitucional, administrativo. Por não me adaptar ao professor, eu não consegui esgotar. Ética foi o que eu mais estudei. Então, foi assim, por exemplo, empresarial, que é uma matéria muito extensa e muito difícil, pelo menos para mim, eu não estudei tanto em comparação às outras, porque eram só 5 questões, né? Só. Então eu dei preferência a matérias que tinham mais questões e que eu achava mais fácil. E você comentou sobre estudar 6 meses, né? Foi o seu tempo de preparação. Mas você estudava mais ou menos quantas horas por dia? Como que era a questão das disciplinas? Você estudava uma até ela se esgotar, até terminar todo o conteúdo? Ou você estudava mais de uma disciplina ao mesmo tempo, ia fazendo o rodízio das matérias? No início eu tentei estudar esgotando, só que aí eu estava cansando muito. Aí então eu comecei a dividir, né? Por exemplo, hoje eu vou estudar administrativo e constitucional, penal e civil. Então foi mais ou menos assim. E questão de horário, eu estudo à noite na faculdade e faço estágio de meio-dia às 6. Então eu só tinha horário da manhã e o final de semana. Foi aí que eu escolhi não ficar saindo muito, porque era o horário que eu tinha para estudar. E foram nesses horários. A reta final costuma ser um período bem estressante, né? Na primeira fase, porque eu acho que ninguém consegue ver todo o conteúdo que pode ser cobrado. Então, na última semana pré-prova da primeira fase, você fez só revisões, você continuou estudando, você acelerou, você desacelerou para dar uma relaxada. Para a segunda fase também, como que você levou a última semana? E véspera de prova, você acredita que é dia de relaxar, de não ver nada, dia de fazer revisão? Como que foi aí a sua última semana e véspera de prova? Na minha última semana da primeira fase foi quando eu descobri o estratégia, né? Então eu estudei muito, porque quando eu comecei a estudar essa aula de revisão, eu já tinha meio que desistido. Falei, eu vou fazer a prova para treinar, já que eu paguei a prova, já estou aqui, né? Então eu vou fazer para treinar. Aí quando eu passei, eu comecei a estudar para a segunda fase e tal. Aí na última semana eu tava muito ansiosa, porque teve a greve dos caminhoneiros, eu já estava preparada, e aí cancelou a prova, adiou. Mas aí a estratégia, eles mandaram mensagem acalmando a gente, né? E aí eu assisti a aula de véspera, um dia antes, a gente teve 2, que ajudou muito também. E muita gente fala que atrapalha, me ajudou muito. O professor Igor, ele praticamente contou a questão que caiu na prova, né? Ele falou assim, gente, presta atenção, isso aqui vai cair na sua prova. E caiu. Então, assim, me ajudou muito e eu não arrependo. Eu que sou de fora, né, sou formada em jornalismo e tenho contato, né, com a área do direito, mas a impressão de quem está de fora tem é que o estudante de direito, né, ele só se sente de fato formado não quando ele pega o diploma, mas sim quando passa no exame de ordem. Isso acaba sendo uma pressão muito grande, né, essa expressão que vem dos familiares, uma boa aluna, vai passar logo, né? Você sentiu essa pressão, tanto uma pressão vindo de você quanto vindo das pessoas que estavam em volta em relação a passar no exame? As pessoas ficam assim, não, mas você vai passar, não precisa se preocupar agora, mas você sabe que elas querem que você passe logo. E eu acho que a pior pressão foi a que eu fiz em cima de mim também, sabe? Que tinha que ser de primeira, que tinha que ser... E as coisas não são assim, né? E é o que eu falo, tanto que se eu fosse fazer a prova, ou se eu tivesse que fazer o exame de novo, eu deixaria passar esse momento para fazer com tranquilidade, porque a prova
é tranquilidade, né, para ser aprovado. Se você tivesse que apontar erros e acertos durante a sua preparação, tanto na primeira quanto na segunda fase, quais seriam? O erro que eu acho foi porque como eu não tinha me adaptado ao professor de administrativo, eu não consegui esgotar a matéria de administrativo. Então, quando eu fui para a segunda fase, foi pouco tempo para eu ver as peças e o conteúdo. Então, se eu tivesse que fazer diferente, eu acho que seria esgotar a matéria de administrativo para depois ir para a segunda fase mais tranquila. O que você acha que vai ser os principais acertos? Eu acho que foi a dedicação, porque é muito difícil, sabe, assim, largar tudo. Tudo assim que eu falo, a vida social não é a mesma. Então, você vê todo mundo saindo, você vê todo mundo época de faculdade, todo mundo, né? E você tá em casa, sentado, estudando, e todo mundo te apontando, vamos sair, você tá em casa. Então, eu acho que é a dedicação, é quando você coloca na sua cabeça, eu vou fazer a prova da ordem, você tem que viver aquele momento mesmo da prova e estudar para aquilo até conseguir. Sabe, para a gente encerrar a nossa entrevista, que conselho você daria, né, para as pessoas que estão iniciando o seu estudo aí para o exame de ordem? É uma mensagem também para aquelas pessoas que já tentaram outras vezes, que ainda não conseguiram aí a tão sonhada aprovação no exame. Bom, eu acho que a primeira coisa é tranquilidade, porque a prova não é um bicho de sete cabeças, é o que a gente estudou na faculdade, e é isso, entender que você está estudando para fazer uma prova, então é entender o que a banca quer de você e estudar aquilo, não adianta você pensar que tem que dominar todas as matérias, porque ninguém consegue. Então, é ver o que a banca vai te cobrar e estudar para aquilo. Stephanie, eu quero te agradecer por ter topado vir aqui no Estratégia, aqui em São Paulo, exclusivamente para dar essa entrevista, e parabéns pela sua aprovação. Eu que agradeço, obrigada. A Stephanie também participou de um bate-papo junto com o professor Igor Maciel, né, professor da disciplina que ela escolheu para a segunda fase, junto com mais outras duas aprovadas. O bate-papo já está disponível aqui no nosso canal do YouTube, então se você ainda não viu, pode conferir aqui que ficou bem legal. E você também já sabe, quer ficar por dentro de tudo no exame de ordem, é só acessar nosso site, estrategiaoab.com.br. Vejo você numa próxima. Tchau!